Muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, que à terça-feira olha a importância e os rostos do trabalho voluntário. A nossa memória guarda ainda frescas as imagens dos milhares de jovens que em Madrid participaram com o Papa nas Jornadas Mundiais da Juventude. Esta iniciativa foi possível com o trabalho desenvolvido por muitos voluntários vindos de todo o mundo. Olhamos hoje as suas motivações e a forma como se entregaram a esta missão. As imagens dão conta dos momentos finais da participação de Bento XVI em Madrid nas Jornadas Mundiais da Juventude. Antes de partir, o Papa fez questão de se encontrar com os milhares de jovens que participaram nestas jornadas de uma forma diferente. São os voluntários que viveram estes dias numa dimensão de serviço e acolhimento. Graças à vossa colaboração, os jovens peregrinos puderam encontrar um amável acolhimento e uma ajuda para todas as suas necessidades. Com o vosso serviço, conferiste à Jornada Mundial a fisionomia da amabilidade, da simpatia e da dedicação aos outros. A simpatia e da entrega aos demais. Em cada iniciativa, em qualquer espaço onde decorriam atividades ligadas às Jornadas Mundiais da Juventude, lá estavam os voluntários. Aqui, na sala de imprensa, davam o seu melhor para que a logística de apoio ao trabalho da comunicação social resultasse em pleno. ¿Por qué estar aquí en este trabalho de las jornadas? Porque gosto muito das jornadas e desta vez era no meu país e quis participar. Esta é uma grande organização, queremos que saia bem e eu queria fazer o possível para colaborar com a JMJ. Para estes jovens, este trabalho era também uma forma de anúncio e de construir igreja com os outros. É uma oportunidade para mostrar a grandeza de seguir Cristo, de dar a vida. E o que um dia recebemos grátis, queremos que os outros também o encontrem. Foi difícil esta experiência. Sim, muitas horas, muito cansaço, mas vale a pena, porque nós encontramos a felicidade quando nos entregamos aos outros gratuitamente. E isso cria um ambiente e uma família com todos. Ao todo foram 2.500 voluntários, vindos de diversas paróquias, associações e movimentos da Igreja, vindos dos 4 cantos do mundo, também de Portugal. Nesta paróquia de Madrid, que acolhia catequeses em língua portuguesa, lá estavam os voluntários, também eles portugueses. A Margarida Vasques e o Tiago, que desde logo entendeu a sua participação nas jornadas como um serviço. Para que este tempo seja um tempo de entrega também e de serviço à Igreja. E é isto que é ser voluntário também, é pôr-nos ao serviço daquilo que mais amamos e como cristãos, essa Igreja também é a nossa mãe, só podia vir servi-la neste tempo e dando aquilo que se pode dar, não é? Falando português e espanhol, achei que poderia vir servir e poderia ajudar e sentir parte disto, fazer com que tudo isto funcione. Esta atitude de serviço acaba também por viver muito profundamente o espírito das jornadas. Claro que sim, nós estamos por dentro, sabemos como é que as coisas funcionam, sabemos os passos que temos que seguir até para as coisas correrem todas bem e é uma grande alegria quando correm. E depois o contacto com os outros voluntários, pessoas que vieram com a mesma ideia que nós, para servir, para além de, claro, conhecermos todos uns aos outros e partilhar experiências, vimos ajudar. Chegaram mais cedo, no dia 9 de agosto, já estavam em Madrid. Está a ser para si uma experiência gratificante? Está a ser mais do que aquilo que se espera. Acho que quando o Espírito Santo trabalha, de facto a recompensa é muito maior do que aquilo que se espera. Acho que é das coisas mais bonitas que se pode viver em igreja, este contacto com todos aqueles que partilham a mesma fé. Acho que aqui é que podemos sentir o corpo de Cristo e
que somos mesmos membros, aliás, deste corpo que é a Igreja. Em tempos de crises diversas e quando muitos se fixam unicamente no bem-estar pessoal, estes jovens portugueses olham o futuro com esperança. As épocas de crise são umas ótimas oportunidades para isso também, para as pessoas se encontrarem com Deus e para encontrarem nele uma saída para os problemas e estarem mais fortes para com as dificuldades. Portanto, neste caso, pode ser considerado até quase como uma vantagem. Acho que as dificuldades ajudam que as pessoas se unam mais e procurem mais Deus. Santo Padre, obrigado por confiar em nós. Temos vontade de trabalhar e aprender, e a Igreja deu-nos esta oportunidade. Santidade, o seu exemplo de entrega manifestado nesta viagem apostólica a Madrid foi um exemplo para toda a juventude. Ha sido un ejemplo para toda la juventud. Muchos de vosotros habéis debido renunciar. Muitos de vós tiveram de renunciar à participação direta nos atos celebrativos, ocupados como estáveis com outras tarefas da sua organização. Mas esta renúncia constitui uma forma bela e evangélica de participar na jornada, a da entrega aos outros, de que fala Jesus. De la entrega a los demás, de la que habla Jesús. En cierto sentido, de certo modo, tornaste realidade estas palavras do Senhor. Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. Ser servo, acolher, abraçar um ato de entrega ao próximo. Estas foram as Jornadas Mundiais da Juventude para os voluntários. Eles que são uma força logística, mas acima de tudo, um testemunho de Evangelho na entrega gratuita ao próximo. O gesto generoso dos voluntários das Jornadas Mundiais da Juventude. Entre nós, são também muitos os que sentem a necessidade de se doarem aos outros, até em projetos assumidamente missionários. Participar num grupo de jovens dinamizado pela fraternidade Verbum Dei e, a determinada altura, sentir a necessidade de partir em missão. Foi isso que aconteceu com Joana Matos Branco. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui neste programa Eclésia hoje, para testemunhar uma história de voluntariado missionário. Sim. Ele nasceu em que contexto? Este desejo de partir para fazer voluntariado missionário, de que forma é que surgiu? Bem, antes de mais surge dentro do contexto do que é no fundo, a fraternidade missionária Verbum Dei. E então surge num contexto de ir com base na palavra de Deus, portanto, Verbum Dei, o verbo de Deus, com base na palavra de Deus, poder levar exatamente essa experiência de Deus que cada um acaba por fazer a outras pessoas e que através de nós Deus as consiga contagiar. E essa experiência da palavra de Deus, Verbum Dei, vocês fazem lá nos dinamismos dos grupos de jovens em que participam? Sim. No caso, a comunidade aqui em Lisboa? Está ligada à comunidade do Campo Grande, portanto, à paróquia do Campo Grande. E, portanto, há todo o dinamismo dos grupos de jovens fraternos, portanto, da comunidade Verbum Dei. E fazemos então aqui em Lisboa, várias atividades de voluntariado, também muito ligado à banca alimentar, também ir muito à casa das pessoas, mas a própria fraternidade aqui na comunidade de Lisboa acaba por fazer missões periodicamente, geralmente 2 em 2 anos, e o último ano tinha sido no Brasil e agora surgiu a oportunidade de ir para Timor. E já veremos em que circunstância e porquê. Em todo caso, pedi-lhe que nos contextualizasse esse valor que dão à palavra de Deus, nomeadamente nos dinamismos dos grupos de jovens. É o vosso centro, é o vosso ponto de partida, de chegada para tudo? Sim, no fundo é a palavra de Deus, muito na base da vida de Jesus.
porque é de facto na palavra que nós temos acesso à vida de Jesus e, portanto, todo o seu exemplo e toda a sua vida, no fundo. E então nos grupos também aquilo que acaba por acontecer é nas várias etapas, nas várias idades, digamos assim, vai sendo feito um acompanhamento de cada pessoa e em grupo, portanto a noção de comunidade é logo incutida desde muito cedo, para no fundo levarmos a nossa vida com base naquilo que foi a vida de Jesus. Também é o convite que ele nos faz a seguir aquilo que foi a sua vida, numa chamada a cada um, mas também num sentido muito claro de comunidade. E essa proposta que é feita aos jovens tem um acolhimento entusiasta por parte dos jovens? Sim. Nós somos um grupo de jovens bastante grande e eles acabam por contagiar muito, acabam por se contagiar muito uns aos outros nas escolas, e eles levam muitos amigos das escolas e dos colégios e afins. E portanto acaba por ser um grupo bastante grande, sim, com várias atividades. E é nesse contexto que surge então o desejo e quase o imperativo de anunciar essa pessoa, Jesus Cristo, exatamente, né? Noutros contextos. Noutros contextos, exatamente. No caso da sua experiência foi Timor. Foi Timor. Porquê? Bem, foi Timor pela primeira vez e o desafio surge logo à partida por ser um país onde não existia a fraternidade Verbum Dei, digamos assim, de uma forma enraizada, não existia de todo. E nós fomos acolhidos pelos salesianos e havia a oportunidade de fazer uma parceria, digamos assim, com a comunidade Verbum Dei de Singapura, que também acaba por ser um país, ainda que com características muito diferentes, uma comunidade asiática. E portanto era a ideia de podermos fazer uma comunidade com os de Lisboa e com os de Singapura em Timor, que é um país em vias de desenvolvimento, muito diferente do nosso e também do de Singapura, apesar de serem no mesmo continente. E pronto, e surgiu... E desde logo essa experiência foi uma oportunidade e foi um enriquecimento. Sim, foi sem dúvida de viver num país durante um mês que, a nível de condições básicas e socioeconómicas, é bastante diferente. Portanto, é logo um desafio muito grande à chegada, porque é uma realidade... deparamos-nos com uma realidade que é muito dura logo à partida. E, de facto, se não existe um acompanhamento base, porque nós tivemos uma preparação prévia durante todo o ano, com base, lá está na palavra, se não existe um acompanhamento base que nos dá a estrutura para fazer toda essa missão em Timor, e mesmo lá tínhamos uma componente de oração diária que eu acho que é fundamental para ajudar a enraizar e mais encaixar e estruturar em nós tudo aquilo que vamos vivendo, porque de facto são realidades muito duras das pessoas que estão ao nosso lado e também de todo o projeto que nós fazíamos lá. E desenvolver isso com jovens de outro continente, no caso da Fraternidade Verbum Dei de Singapura, não é? Como dizia, tem a mesma espiritualidade, tem a mesma centralidade na palavra de Deus? Sim. Tem outra cultura? Sim, tem outra cultura, e isso é engraçado porque a fraternidade acaba por ter a mesma espiritualidade missionária, é igual em todos os países onde haja Verbum Dei. Mas é curioso perguntar porque em Singapura, que é um país super desenvolvido e multicultural e multirreligioso, digamos assim, a evangelização ainda na fraternidade é de primeira linha, ou seja, havia, só para ver no grupo, pessoas que não tinham uma experiência de Jesus muito definida ainda. E então há exatamente esse convite na mesma para poder partir para outro sítio ou para outro país. No fundo é a ideia de nos distanciarmos e desacomodarmos da nossa vida do dia-a-dia com todas as comodidades que temos, para exatamente poder fazer com que nos desprendamos disso tudo, para poder experienciar, de facto, fazer essa experiência de Jesus de uma forma mais intensa e mais pura. Assim. E tudo isso foi concretizado através de que projetos em Timor? Em Timor, nós também tivemos alguns entraves, porque a comunicação é difícil entre Portugal e Timor e os salesianos não nos conheciam. Então as atividades que nós levávamos
eram com base naquilo que eles nos diziam ser necessário e, portanto, não era uma estrutura muito bem desenvolvida. Mas aquilo que acabou por acontecer foi em duas frentes, digamos assim, uma mais física, em que fizemos a reconstrução de muitos espaços nos Salesianos e pintámos paredes e fizemos um oratório. Também pintámos vários espaços deles. E a outra parte, mais numa componente evangelizadora, em que fazíamos visitas às famílias, porque eles lá acabam por fazer, a igreja acaba por dar uma estrutura grande nesse apoio às famílias, e então fazíamos essas visitas às famílias e rezávamos com eles, porque eles são profundamente religiosos. Depois, com as crianças, fazíamos um trabalho de rua também, com as crianças na rua, em que desenvolvíamos, tentámos fazer estratégias que desenvolvessem competências neles, tanto pessoais como culturais como sociais. E depois com os padres também, com os salesianos, acabou por ser curioso, porque acabou por ser uma marca tanto para nós como para eles, a forma como vivemos todos também em comunidade, porque almoçávamos com eles, fazíamos todas as refeições com eles, e para um país onde a igreja é tão hierarquizada, também sentir que eles têm uma abertura grande para, se calhar, romper algumas barreiras de nós estarmos sentados à mesa com os padres, nós não temos formação, digamos assim, não sei, hierárquica. Não é igual, não é? Exatamente, não há uma... E o acolhimento dos timorenses? Bem, o acolhimento dos timorenses é fenomenal. Os timorenses são pessoas muito abertas e logo à chegada sente-se que aquilo que eles nos oferecem, aquilo que eles nos dão logo à partida é tudo o que têm. Ou seja, eles são vivem as coisas muito intensamente, de uma forma muito, não é honesta que eu quero dizer, mas é muito verdadeira, de uma forma muito verdadeira, e nas crianças isso sente-se ainda mais. Ou seja, as crianças passam por nós e acenam-nos e cumprimentam-nos, e o carinho das crianças que nós recebíamos era muito grande nas atividades, como no terço que nós fazíamos diariamente, porque o terço foi engraçado, acabou por não ser um projeto inicial que nós tínhamos definido, mas uma vez que eles viviam a sua fé de uma forma tão religiosa, se calhar, tão ritual, acabou por ser o eixo central dos nossos dias e da nossa missão, porque rezávamos um terço todos os dias à tarde com as crianças, com os jovens, com os adultos. Era possível rezar em conjunto, não é? Era possível rezar em conjunto em português e em teto, que era uma coisa muito bonita também, e era muito engraçado ver que, de facto, havia um contágio muito grande, ou seja, que não éramos só nós, mas que atuava muito Deus através de nós, porque, de facto, a cada dia chegavam mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, e no fundo é levar um bocadinho Jesus de uma forma nova e de um bocadinho diferente aquilo que eles estão habituados, sem ser a missa de uma forma tão standardizada, mas que para eles é estrutural, mas portanto o terço acabou por ser uma ponte, se calhar um bocadinho mais formal, que acabou por ganhar outros contornos mais abertos e mais novos. Pessoalmente, Joana Matos Branco, essa experiência, que marcas deixou? Bem, a mim, e eu posso falar pelo grupo, deixou muitas mesmo. Nós ainda hoje falamos e revivemos muitos momentos em grupo, ou seja, nós mantivemos muito a nossa noção de grupo, porque nós de facto fomos muito família lá, o grupo em si, de portugueses que foi de Lisboa, e fomos tanto família que continuámos, que essa família se mantém, continuámos a ter encontros, continuámos a fazer preparações para estarmos juntos, para saber uns dos outros, porque depois a vida acaba por impor alguns ritmos e é difícil manter, mas deixou marcas muito fortes, e eu acho que essas marcas acabam por ser levadas para a vida de cada um. No dia-a-dia... Determina depois o olhar sobre aquilo que se vê, o valor que se dá a isto. Sim, sem dúvida. O valor que se dá às coisas muda, dá uma volta enorme. Passamos a dar valor à água quente, passamos a dar valor a ter uma cama boa, passamos a dar valor a ter o mesmo chão, os pavimentos da casa, passamos a dar valor... eu acho que se passa a dar valor a tudo e passa-se a olhar para as pessoas também de uma forma um bocadinho diferente.
e se calhar ajudar a tirar um bocadinho toda aquela imagem já pré-definida que nós temos das pessoas ou que podemos construir para poder olhar para a pessoa com os olhos um bocadinho mais do coração. Tal olhar verdadeiro. Sim, exatamente. Que eles eu acho que eles nos ensinaram muito isso, sim. Agora, no percurso académico, no percurso profissional, essa experiência será sempre uma referência? Sim, será sem dúvida sempre uma referência. Eu sou estudante de medicina, portanto, a forma como nós lidamos com as pessoas no dia-a-dia é muito importante para nós e é muito importante para a pessoa que está num estado fragilizado, numa situação fragilizada da vida. E, de facto, ter tido o contacto com pessoas noutra condição e ter tido esta experiência, no fundo, mútua de relação de amor e de conseguir levar-lhe Jesus, ainda que não de uma forma formal, ou não falando do nome dele, ou assim, sinto imenso que me ajuda isso na minha vida do dia-a-dia também, na minha profissão futura, que vai ser, no fundo, isso que eu vou tentar fazer, e é muito isso que eu me sinto chamada a fazer na minha vida. E esperemos que, por certo, que irás concretizar. Sim. Felicidades. Obrigada. Felicidades. E é desta forma que concluímos este espaço informativo que pode acompanhar também na internet em agência.eclesia.pt. Obrigado por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.